Bem-vindos de volta aqui ao canal. Muita coisa aconteceu no ano passado e agora estou aqui de volta com o vídeo e vocês podem ver que eu estou com bastantes marcas aqui no rosto e eu já expliquei o que é que se passava e também já estou a preparar outros vídeos para falar sobre as marcas, como é que eu estou a tentar corrigi-las, mas este vídeo é sobre outra coisa e eu vou fazer hoje de um lado uma make com produtos mais baratos e do outro eu vou fazer uma make com produtos mais caros para tentarmos ver a diferença. Eu vou começar por usar o primer da Makeup Revolution, o Mattify, do lado que eu vou fazer a make mais barata. Calo mais nas zonas que eu tenho os poros mais dilatados e com a mão mesmo eu vou espalhar para o resto do rosto. E do outro lado eu vou usar o primer da Flormar, Pore Minimizer, e vou aplicá-lo também exatamente da mesma forma. Os dois primers são bastante aveludados e matificam a pele. E vocês podem ver que agora a pele está matificada de ambos os lados. Eu noto alguma diferença, principalmente do lado que eu tenho o primer da Flormar. Eu noto que os poros estão mais escondidos, mas a diferença não é assim muito, não é gritante. Para a base, do lado mais barato, eu vou usar a minha base da Makeup Revolution. A minha na cor F1, se eu não estou em erro. Eu aplico assim uma camada bem generosa, principalmente nas zonas que eu tenho mais marcas, e depois eu venho com a minha esponjinha já umedecida e vou espalhar tudo direitinho, esfumar também, como já é normal fazer quando aplico a minha base. E vocês podem notar que ainda se nota bastante as minhas marquinhas, apesar da base ser do meu tom. A base está correta, mas nota-se bastante as minhas marcas porque eu não usei nenhum corretivo de cor por baixo, então eu vou voltar com a base e aplicá-la mais nas zonas que eu tenho as minhas manchas. E eu vou voltar a esfumar um pouco com a minha esponja, mas ainda assim se notam um pouco as minhas marcas. Então o que eu costumo fazer é, eu vou pegar um pouquinho mais de base, vou colocá-la mais concentrada nas minhas marcas e agora com o dedo eu vou dar leves batidinhas naqueles sítios só para esfumar um pouquinho à volta e deixá-la mais concentrada em cima das marquinhas. Agora já não se nota tanto, apesar de ainda se notar um pouquinho. Para o outro lado eu vou usar a minha base da Estée Lauder, que eu já não sei qual é a minha cor. Eu coloco um pouquinho na minha mão e depois eu vou pegando com a esponjinha e vou espalhando na cara. É preciso ser um pouquinho rápida com esta base porque ela seca bastante rápido. Apesar de agora se notar uma diferença bem maior para a outra base, vocês vão ver que no final quase não se vai notar diferença nenhuma. Eu vou fazer a mesma coisa só com o dedo, pegar um pouquinho de base para colocar na minha marca daquele lado, mas a maior diferença é que eu só precisei de uma camada para cobrir. Para contorno do lado mais barato, eu vou usar o meu kit de contorno da Flormar e vou aplicar o contorno como já normalmente eu faço. Pego um pouco com o pincel e vou dando batidinhas onde eu quero colocá-lo, para já o ir esfumando ao mesmo tempo que vou colocando. Eu acho que esta forma para mim é mais prática e mais rápida também, e com a pontinha do mesmo pincel e com o mesmo contorno eu faço do nariz também. Para o outro lado eu vou usar o Peach Front da Younique e vou aplicá-lo da mesma forma. O Peach Front é um bronzer, então já tem algumas propriedades um pouquinho diferentes porque é um pouco mais brilhante do que o contorno da Flormar, mas eu gosto bastante dele também. E eles fumam muito bem. E com a esponja ainda suja da base, eu dou só uns retoques no nariz para não ficar tão marcado. Para o corretivo eu vou usar o mesmo dos dois lados, este corretivo da Maybelline, e vou aplicá-lo em todas as zonas que normalmente eu já aplico o corretivo, que é na parte inferior dos olhos, ali nas olheiras, um pouquinho no nariz também,
um pouquinho ali no centro da testa e eu vou aplicá-lo também um pouquinho no arco do cupido e no queixo. E depois eu venho com a minha esponjinha também e esfumo tudo. E aproveito também a esponjinha suja deste corretivo e vou aplicá-lo também já na minha pálpebra para a preparar depois para as sombras. Para blush eu vou usar este da Stary, a cor mais pêssego, que é um kit blush da loja de $1, da loja da Shop Miss A. E para o outro lado eu vou usar o da Makeup Revolution e vou usar também o tom mais pêssego. Para pó, do lado mais barato eu vou usar o Nude Illusion da Catrice, é um pó translúcido e vou aplicá-lo mais concentrado na zona das olheiras, onde eu passei o corretivo, e depois com o resto que sobra no pincel eu espalho para o resto da cara. E para o lado mais claro eu vou usar o pó compacto da Flor Mar, também da mesma forma, mais concentrado na zona das olheiras e com o que sobra no rosto espalhar para o resto da cara. Para iluminador vou usar este da AOA Studios, que também é da loja Shop Miss A, para o lado mais barato. E como sempre vou aplicá-lo ali na maçã do rosto, na pontinha do nariz, ou pelo menos em metade da pontinha do nariz, em metade do arco do cupido também, e ali um pouquinho acima da sobrancelha, acima do ponto alto da sobrancelha. E para o outro lado vou usar da O2O na cor 01, é um iluminador solto, em pó solto, e vou aplicá-lo também na maçã do rosto, na outra metade da pontinha do nariz, na outra metade do arco do cupido e também ali acima do ponto alto da sobrancelha. Para as sobrancelhas eu vou usar o Duo da Catrice, do lado mais barato, e vou defini-las conforme eu sempre faço, com a cor mais escura na parte final da sobrancelha até cerca de 3/4 e com o tom mais claro no resto. Para o lado caro vou usar da O2O, que é em creme, e vou defini-la também exatamente da mesma forma, começando pelo final com a cor mais escura e depois esfumando para a parte inicial. E depois, claro, com a escovinha eu dou um jeitinho ali para esfumar e deixar tudo um pouco mais natural. Agora para os olhos. Vou começar com o lado mais barato, com a paleta da Makeup Revolution e com um pincel de esfumar. Eu vou começar com este tom também mais pêssego e vou começar por dar leves batidinhas ali acima do meu côncavo e depois esfumar tudinho ali. Agora com um tom de castanho mais escuro e com um pincel mais pequeno, eu vou começar a colocá-lo no final da minha pálpebra e esfumar para o meu côncavo, ali a cerca de 3/4 no final, e depois com o pincel de esfumar anterior eu volto e vou deixar tudo mais esfumadinho desta cor para a cor anterior. Agora com um pincel mais pequenino, mais definido, eu vou usar a mesma cor para colocar na parte inferior dos olhos e com um outro pincel também mais achatadinho, mas mais fofinho, eu vou passar a primeira cor que usei acima do côncavo para esfumar para a pele. Agora com o pincel mais pequenino ainda, mais definido, vou usar este tom brilhante assim mais champanhe para os primeiros 2/3 da pálpebra superior. E eu vou esfumar para o castanho e também coloco na parte de baixo, no primeiro terço do olho, ali na parte de baixo. Para o outro lado eu vou usar a paleta Sinopia da Mellow Cosmetics
E vou começar também com o tom mais espesso que tem aqui na paleta. E vou fazer tudo exatamente como fiz no outro olho, começando por esfumá-lo ali acima do côncavo. Com um tom de castanho um pouco mais escuro, eu vou aplicando também ali na zona do côncavo e no terço final ali da pálpebra também, conforme eu fiz no outro olho. Eu vou fazer tudo exatamente igual e vou trabalhando as camadas da cor para que fique o mais parecido possível ao outro olho. Claro que de uma paleta para a outra as cores podem ser muito parecidas, mas também podem ficar muito diferentes. Então eu tive que trabalhar um pouco esta cor para ficar o mais parecido possível. Volto novamente com o pincel de esfumar para fazer exatamente o que eu fiz do outro lado. Agora com esta cor brilhante champanhe eu vou fazer exatamente o mesmo. Vocês já sabem, eu estou a tentar fazer dos dois lados a mesma coisa, apesar de ser completas diferentes. E vou colocar nos dois primeiros terços da pálpebra e esfumar para o outro. Aqui vocês podem ver que a diferença é bastante, principalmente na sombra cintilante. Com o iluminador que eu usei de cada lado, eu vou colocar agora ali abaixo do arco da sobrancelha. Para a máscara do lado mais barato, eu vou utilizar a máscara da O2O e vou tentar trabalhar bem as pestanas, porque não quero colocar pestanas postiças nesta maquiagem para que se possa ver bem a diferença entre os dois lados. Para o lado mais caro eu vou usar a minha máscara da MAC e fazer exatamente a mesma coisa, trabalhar bem as pestanas para que se possa ver bem a diferença. Só coloquei uma camada de máscara em cada lado. E este está quase finalizado. Agora para os lábios eu vou usar apenas um batom para não ter que fazer algo dos dois lados, até porque também, como eu não tenho assim muitas cores repetidas, não daria para fazer as duas coisas. E este é o look final. As diferenças que eu mais notei foi a cobertura da base. O iluminador, a diferença é bastante. Quanto à paleta de sombras, a maior diferença que eu vejo é mesmo na sombra cintilante, que da Mellow Cosmetics é bem mais brilhante. E da máscara, são máscaras para efeitos diferentes, então não dá para julgar muito. Mas sim, a máscara da MAC definiu um pouquinho mais, deixou o olho um pouco mais marcado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente vê-se no próximo.